Na nota de falecimento do Akira, uma semana após a morte dele, uma das palavras que mais me impressionou foi entusiasmo. A equipe falou que ele estava no meio da criação de inúmeros trabalhos com um grande entusiasmo. E eu acho que é isso que tem que ficar pra gente. Nas relações, nos trabalhos, nos estudos, nas amizades, no que você se propuser a fazer. O entusiasmo. Claro que além disso, ele tinha uma genialidade, uma criatividade, uma autenticidade, né? Só dele. E não foi uma geração que ele marcou, não. Às vezes eu vejo o pessoal falando, ele marcou a minha geração. Menino, ele marcou inúmeras gerações também, várias gerações. E eu sinto isso e vejo isso sempre, principalmente quando eu vou nos eventos e tudo. Quando chega uma criancinha vestida de Trunks, quando chega um casal de Bulma e Vegeta, ou quem quer que seja de Dragon Ball. Foram várias gerações ao redor do mundo. E eu acredito que ele sabia dessa abrangência dele muito bem. E ele teve o trabalho valorizado em vida. Valorizem o trabalho das pessoas enquanto elas estão vivas. Tivemos a triste notícia do falecimento do mestre Akira. E por que mestre Akira? Porque ele criou um dos maiores e melhores mangás e animes do mundo. Cara, isso é muito grande, mas não é só isso. Eu acho que o legado do Akira está com nós. Bom, afinal a gente tatuou Dragon Ball, a gente colecionou Dragon Ball, a gente se veste de Dragon Ball. E os grandes fãs entenderam que realmente o legado do Akira é uma vida com simplicidade, a amizade é o combustível para os nossos desafios serem superados e sim, superar os limites o tempo todo, sejam eles físicos, psicológicos, profissionais e por aí vai. Nada melhor do que lembrar que o Goku começou como um menino que morava no mato e não conhecia nada. E hoje ele salvou o universo de várias formas. Eu quero agradecer o Akira por isso, por ter feito uma infância incrível para mim e para meus amigos, ter feito uma grande família que é a comunidade de Dragon Ball. O Akira Toriyama teve uma importância muito grande também na minha vida, porque eu já conhecia Dragon Ball antes de passar no Cartoon e na Band na época, né? Por conta das revistas e tal que tinha na época. Eu sempre achei maravilhoso os designs dele, o traço. Eu comecei a aprender a desenhar músculo com o Akira Toriyama, né? Eu sempre achei muito bonito o traço dele. Muito original, um traço cheio de personalidade, né? Que é aquele traço que você bate o olho e fala Dragon Ball, né? E uma coisa também que foi muito marcante pra mim foi poder dar a voz ao Hit, o assassino do sexto universo no Dragon Ball Super. Porque, cara, eu acompanhei Dragon Ball inteiro, vi tudo de Dragon Ball, né? E tá fazendo parte dessa obra de alguma forma é muito mágico. Então é isso. Olá, eu sou a Juri Poca, sou atleta de boxe e também digital influencer. E, como vocês podem ver também, muito fã de Dragon Ball, tenho tatuagens, tenho action figures pela casa inteira. E essa semana tivemos a triste notícia da morte do Akira, o grande criador, o mestre aí de um dos melhores, se não o melhor anime que já foi criado na história. E o Dragon Ball, ele me moldou muito, porque quando eu era muito nova, era meu sonho poder lutar, praticar artes marciais, porque era isso que me influenciava através da televisão. E hoje é a minha profissão, uma coisa que eu amo fazer, e eu posso dizer que muito disso veio graças ao anime. Então, eu só tenho a dizer que prestar minhas homenagens ao Akira, a toda a fanbase do Dragon Ball, e dizer que foi uma grande perda no meio aí, no mundo, né? Principalmente pra mim. É isso. Super beijo. Bom, gente, eu acho que um dos grandes legados que o Akira deixa não só pra mim, mas pra todos que consomem, absorvem e curtem as obras dele, mas principalmente Dragon Ball, né, que é o grande carro-chefe, é a forma simples como ele trata a morte, não como algo que nos separa, mas como algo que nos une, né? A gente tem algo muito parecido com isso na cultura mexicana, mas a forma como o Akira, que é um oriental, né, um japonês, trata a morte dentro das suas obras, faz com que a gente entenda que não é uma partida, ou não é apenas uma partida,
mas é uma forma da gente se reaproximar e se reconectar dos nossos, mesmo essa pessoa não estando mais fisicamente entre nós. Eu acho que essa partida física do Akira faz com que a gente reflita também, principalmente, uma aproximação maior que a gente vai ter a partir de agora com ele através das obras dele, porque ele se torna eterno mesmo indo embora. Oi pessoal, eu sou o Fred, do canal Anime Whatever, e cara, o Toriyama foi muito importante na minha vida, junto com sua obra Dragon Ball. O momento da minha infância foi assim, bem triste pra mim, eu não tinha amigos, e o Dragon Ball clássico é que era o meu amigo. É o que eu assistia, é o que eu consumia, é o que fazia eu conseguir passar por aqueles dias de solidão, sozinho, né, uma criança mais solitária. Eu acho que o Dragon Ball clássico é muito importante pra mim, traz essa nostalgia por isso. E mais pra frente, depois de Dragon Ball Z, eu acredito que principalmente a transformação do Gohan, naquela época eu já era mais adolescente, me trouxe uma percepção maior de que a gente pode desenvolver, crescer, superar, né, a nós mesmos, superar e alcançar aquilo que a gente almeja. Eu acho que Dragon Ball é muito importante pra mim também, pelos momentos nostálgicos em família. Nós primos reuníamos, cantávamos as aberturas juntos, Xalá Red Xalá, o We Got Power, seja qual for a abertura, a gente cantava junto e trazia um momento muito nostálgico, familiar. Por isso eu acho que Dragon Ball é muito importante pra mim, principalmente o Mestre Akira, que sem ele nada disso seria possível. Fala, Saiyajin, compartilhar sobre Dragon Ball, né, cara, é algo que deixa a gente extremamente feliz, porque acompanha a nossa vida desde a infância, há muito tempo. Então, o Akira, né, compartilhou através da arte dele grandes ensinamentos para a nossa vida, e através da arte dele também eu conheci muitas pessoas, grandes amigos. Então, eu costumo dizer que através da obra dele, através de Dragon Ball, ele conseguiu abençoar muitas vidas no mundo inteiro, inclusive fazer os nossos dias mais alegres também, né? Então é gratidão eterna pelo Akira, e o legado dele vai ser eterno, e que a gente que é fã raiz, né, que a gente que é fã de verdade, a gente possa ter isso em mente e continuar a obra dele e continuar o legado dele também, porque para poder edificar as outras vidas também, assim como edificou as nossas vidas, né? Então a gente deixa esse recado aqui, vamos continuar a obra dele, vamos continuar consumindo o trabalho dele, para que outras vidas também sejam edificadas, assim como as nossas. Falar do Akira Toriyama agora dá aquela sensação de ter perdido um parente próximo, né? Mas na verdade foi isso mesmo, porque não se trata de, é um cara aí que escreveu um desenho aí que fez sucesso aí antigamente. Não, é uma obra que moldou o caráter de muita gente, e quanta coisa aconteceu na minha vida, por exemplo, por causa do Dragon Ball, com quantas pessoas eu fiz amizade, tive coragem de trocar uma ideia porque o assunto era esse. O meu interesse por música, que hoje é algo que eu trabalho, se deu muito pelo Dragon Ball, por querer entender as trilhas sonoras, como era feito. Eu gravava, ficava ouvindo horas as músicas, e você tem uma obra que te apresenta muita coisa sobre a vida, personalidades, todo tipo de superpoder, assim como os Saiyajins dizem, quanto mais lutamos, mais fortes ficamos. Olha que recado, né? Então não se trata de um carinha que se foi, se trata de um paizão mesmo que esteve presente na vida de muita gente. Então é isso. Bom, galera, eu acredito que Dragon Ball moldou a minha vida, como de muita gente que está assistindo aí. Quando me mandaram a proposta para esse vídeo, na hora eu comecei a praticar artes marciais, fazer musculação, me alimentar melhor por causa de Dragon Ball. Eu queria aparentar ser como o Goku Super Saiyajin lá de Namekusei. Porém, ao refletir um pouquinho melhor, de forma mais séria, a lembrança que veio na minha cabeça foi no funeral do meu avô, no dia que meu avô morreu, no meu aniversário de 12 anos de idade. Eu lembro de chegar em casa, colocar um episódio de Dragon Ball para assistir. E ali, galera, foi o meu primeiro refúgio. Eu percebi que eu podia encontrar um alívio, mesmo num momento tão complicado. E eu acredito que a obra do Akira Toriyama traz isso pra gente. Mesmo num momento complicado, num momento triste, de despedida, a gente pode encontrar espaço para ser simpático e para ser gentil. Essa é a lição que fica. Sem ele, com certeza, eu não ia estar onde eu tô hoje. A nossa loja deve tudo à obra dele, que é Dragon Ball. Dragon Ball faz parte praticamente da minha vida desde que eu tinha 7 anos. Foi o segundo anime que eu assisti junto com o Fly Dragon Quest. Também o Akira foi responsável por fazer muita coisa da saga Dragon Quest. Então, as obras do Akira Toriyama estão na minha vida desde sempre. E, cara, sou muito fã de Dragon Ball. A logo da nossa loja é inspirada na esfera de uma estrela. E eu devo tudo ao Akira Toriyama, e sem ele, com certeza, a gente não estaria aqui, e com certeza ele é uma pessoa que vai fazer muita falta, mas a obra dele jamais vai ser esquecida. Opa pessoal, Vicezinho aqui. E, cara, sobre o Akira, eu não tenho nem palavras do que dizer sobre ele.
Ele é uma pessoa incrível que criou uma obra sensacional, que mudou a minha vida, fez eu ser quem eu sou hoje. Se não fosse por Dragon Ball, eu acho que eu não estaria trabalhando nem com o que eu trabalho hoje. E, Akira, eu agradeço muito você ter criado essa obra, porque ela tem lições muito valiosas, como o esforço de você não se entregar e lutar pelo aquilo que você quer. O Goku sempre ensinou a gente que o esforço sempre vai ganhar, se você não desistir. E se tem uma frase que eu amo em Dragon Ball, é a do Goku, onde ele diz: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Akira, você conseguiu ajudar muitas pessoas com Dragon Ball. E você pode ter certeza que essa vai ser uma obra que vai ser lembrada por toda a vida. Muito obrigado. Porque desde criança que eu assisto o Dragon Ball, eu trato essa obra não somente como um anime, como um mangá, eu trato o Dragon Ball como uma coisa que transcende tudo isso daí e que formou, né, ajudou muito a formar o caráter do homem que eu sou hoje. E a frase que eu carrego para minha vida é quando o Goku diz que se um perdedor se esforçar muito, ele pode chegar a ultrapassar um guerreiro de classe. E confesso que isso me ajuda demais nos momentos difíceis que eu enfrento por toda a minha vida. E por isso eu só tenho a agradecer ao Sensei Akira, né, onde quer que ele esteja, pelo esse legado que ele deixou e que ele jamais morrerá enquanto o Dragon Ball existir em nossos corações. A lista é grande, mas eu vou tentar listar duas coisas aqui. A primeira delas é que, principalmente na Saga Z, vocês podem reparar que sempre os vilões iam ficando mais fortes a cada forma, né, a cada evolução deles. Qual era a alternativa para os guerreiros Z para salvar a Terra, né, para lutar contra isso? Era treinar, era fazer aquilo que eles tinham deles, se tornar mais forte e poder rivalizar com aquele vilão e poder vencer. E fazendo um paralelo ao mundo humano, né, a nossa realidade, eu consigo relacionar o fato de que a vida sempre vai te dar porrada, né, de todos os lados, de todos os âmbitos, e você nunca pode desistir. Então acredite, levante, trabalhe, estude, treine aquilo que você é ruim, né? E siga em frente. E o segundo ponto é o fato de única e exclusivamente a ser feliz, né? Dê a mão para seus amigos, para sua família e seja feliz. O Akira Toriyama, ele realmente foi uma pessoa com uma genialidade muito singular, né? Porque eram ideias incríveis, através de traços simples, mas com habilidades impressionantes. E as suas histórias, elas os captavam de tal forma que dava até uma sensação meio imersiva dentro daquele mundo que ele criava. Um exemplo disso seria, por exemplo, em Dragon Ball, quando a gente levantava as mãos pro céu para ajudar o Goku a finalizar a Genkidama. Então, só tenho a agradecer por todas as obras que ele criou e as experiências que nos proporcionaram através de suas obras, como inspirações, amizades, válvula de escape para dias estressantes, memórias afetivas. Esse legado majestoso que o Akira Toriyama deixou, ele não é por acaso, realmente fez parte da vida de muita gente e nós só esperamos honrar a memória do mestre, dos mestres dos mangás. Eu acho que eu vou lembrar do Akira Toriyama pra sempre por meio de uma frase do Goku, óbvio, que eu sempre recordo quando eu tô diante de um grande desafio, diante de alguma coisa que eu tenho que ultrapassar, que é: mesmo um guerreiro de classe baixa pode superar um de elite se trabalhar duro. Essa frase é muito real. Trabalhar duro, se dedicar, treinar, ajuda muito a superar qualquer desafio. E essa frase é do Goku, mas primeiramente ela é do Akira Toriyama. Ele que escreveu pro Goku, então é dele. E eu levo essa frase comigo, eu levo esse momento de Dragon Ball comigo e vou levar pra sempre, sempre que eu precisar superar alguma coisa. Então, Akira, muito obrigado por tudo. Ele que deixou aí um legado gigante, influenciou o nosso crescimento desde a infância até agora, uma fase mais madura, né? Não tem como negar que a gente carrega aí tudo que ele deixou dentro do desenho do Dragon Ball. E inspirou muito a minha vida, tanto que o meu caminho nas artes marciais foi trilhado pela inspiração desse desenho. E eu queria agradecer de coração todas as mensagens que foram deixadas sobre o poder da amizade, sobre como é importante cuidarmos dos mais fracos, sobre zelarmos pela natureza, sobre as consequências dos atos errados, sobre como é importante persistir até o fim, para a gente ficar cada vez mais forte. Então, fica meu grande agradecimento aqui, um ser humano incrível. Valeu, Akira. Opa, galera, Salles aqui. Assim, o que eu aprendi com o mestre Akira Toriyama, acima de tudo, foi fazer amigos. Tanto de pessoas legais que eu conheci durante a vida, por conta de Dragon Ball, é impressionante. Pessoas sensacionais que eu nunca tive
imaginando conhecer, né? Dubladores, pessoas que se envolvem com Dragon Ball, não só aqui do Brasil, como do mundo todo. Então isso aí é muito bacana, o que o Goku sempre faz, né? Fazer amigos. Akira Toriyama me ensinou muito a isso. E também a descansar para conseguir o que eu quero, né? Não só trabalhar arduamente, mas a gente tem que ter também aquele tempo para descansar. Já dizia o Mestre Kami lá no clássico. Mestre Akira Toriyama, graças a você eu conheci pessoas incríveis na minha vida, pessoas que eu vou levar pro coração pro resto da minha vida. Graças a você, eu e meu primo criamos o canal Potar, canal responsável por realizar diversos sonhos nas nossas vidas, sonhos que eu nunca vou esquecer e serei eternamente grato. Lições que o Dragon Ball traz pra gente são inúmeras, né? A gente pode listar: superar os limites até alcançar os seus objetivos, amizade, se alguém mexer com um amigo seu nível Goku e Kuririn, você tem que ficar bravo, igual o Goku ficava. Pureza, humildade, simplicidade, afinal, só os de coração puro sobem na nuvem voadora. Mas o que mais me pega, sem dúvida nenhuma, é a humanização das coisas. Goku, o cara mais forte do universo, o cara defensor do universo, já sofreu inúmeras batalhas, tem medo de agulha. E o Mestre Kami, mestre, um dos mais fortes em Dragon Ball, boa parte do Dragon Ball clássico, tem a sua principal fraqueza: mulheres. Isso traz uma lição muito incrível pra gente: humanização. Cara, Dragon Ball é uma obra que afetou gerações e gerações. E é muito difícil você assimilar tudo que o Akira representou pra gente, porque mesmo você não tendo uma proximidade com o cara, não estando perto, não sendo um amigo próximo, ele se conectou comigo e com muitas outras pessoas através da arte dele. Então, saber que essa pessoa se foi é realmente muito difícil, é muito pesado. Dragon Ball, ele fez parte da minha vida de uma forma sem igual. A minha primeira peça de coleção foi de Dragon Ball. Eu sou fã até hoje, tanto do clássico, quanto do Z, quanto do Super. Me deu muitos laços na minha vida e me ensinou muitas coisas. Eu acredito que ajudou, inclusive, a moldar caráter de muita gente. As coisas que a gente aprendeu com o Goku, com seus personagens, com a evolução deles. Então, o que eu posso dizer é: Akira, seu legado vai estar aí para sempre e estamos muito felizes com tudo que você proporcionou pra gente. É nóis, valeu. Na verdade, esse lugar aqui, Akira Station, ele existe muito por causa do Akira, porque, ele inspirou não só eu, mas muita gente. A gente aprende vários valores, né? Eu aprendi pelo menos o valor das artes marciais, o valor da amizade, do companheirismo, de como lidar com várias situações. Dragon Ball mudou muito a minha vida, pelo menos uma coisa especial assim que eu me lembro muito bem. Quando o Gohan se transformou em Super Saiyajin 2 e o cabelo dele ficou amarelo, eu pirei, eu pintava meu cabelo de amarelo direto, ia pra escola, fazia o gritinho dele se transformando. Então, várias tardes na Band, manhãs na Globo, foram muito boas. A experiência na infância, na adolescência, até mesmo na vida adulta, muito se deve ao Mestre Akira, pela obra que ele fez aí. E a gente queria deixar eu mesmo em nome da Akiba aqui, queria deixar esse agradecimento por tudo. Acho que gratidão é a palavra correta para poder expressar tudo que Dragon Ball fez, não só na minha vida, mas na vida de todos. Se você pegar e reassistir qualquer anime de quando você era pequeno, nem todos são tão bons. Experimenta fazer isso com Dragon Ball. É bom, ainda hoje ele é bom. E tudo isso graças ao Akira. Não é à toa que ele é tomado como o mestre sensei de muitos outros, porque ele estava acima da média. Ele setou uma nova barra pelo que é um anime bom. E Dragon Ball pra mim é isso. Ela vai muito além de nostalgia, né? E pra mim o mais importante em qualquer obra do Akira é que ele ensina a cultivar as amizades. Então a amizade sempre foi acima de tudo em Dragon Ball. E eu acho que o Akira devia ser isso pra todo mundo. Um amigo. Galera, o grande Akira Toriyama nos deixou. Akira Toriyama, galera, na minha vida ele já faz parte desde os meus 8 anos de idade, que foi a primeira vez que eu vi Dragon Ball. E a partir daí, galera, eu me apaixonei por todas as obras do Akira Toriyama. Fui conhecendo mais obras e me apaixonando cada vez mais. Hoje, galera, eu posso falar pra vocês que o Akira Toriyama ele moldou boa parte do meu caráter, graças aos ensinamentos que ele passa dentro das obras dele. A gente, galera, tem que levar esse legado dele para mais e mais pessoas, porque o Akira Toriyama ele foi um cara incrível e ele criou muitas coisas maravilhosas. Então, vamos levar esse legado para cada vez mais pessoas. Obrigado, Akira Toriyama, obrigado por tudo, obrigado por essas obras maravilhosas que você deixou pra gente. E obrigado por fazer parte da nossa vida.
Cara, eu acho que uma das principais coisas que o Akira nos deixou em Dragon Ball foi realmente superar nossos limites, melhorar cada vez mais, de certa forma ter alguma empatia para as pessoas que nos fazem mal. A gente vê muito isso em Dragon Ball porque desde o começo a maioria dos vilões se tornam amigos, né, do Goku. E cara, são situações que a gente leva pra vida inteira, né? Bom, falar o que sobre o Toriyama Sensei, né? Que ele, um desenho que praticamente começou nos anos 80, mais simples assim, foi crescendo tanto o personagem quanto a gente mesmo assistindo, né? E os ensinamentos deles foram de humildade, amizade, perseverança e tudo mais. E a gente só tem a agradecer ao Toriyama por todas as suas obras. E o que ele ensinou sempre vai marcar e marcou a nossa geração e as futuras gerações que estão por vir. Meu contato com Dragon Ball foi quando eu ainda era criança, chegava na escola, ia correndo assistir Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Duas coisas que eu aprendi com Dragon Ball foi não ser soberbo. Então o Goku sempre foi muito forte, pra ele nunca foi soberbo. Ele nunca ficou de ignorância com outras pessoas, se achando pra cima de outras pessoas. Muito pelo contrário, ele sempre foi em busca de mais poder e mais conhecimento, de certa forma. E outra coisa que eu aprendi foi não ter vergonha de ser eu mesma. O Goku, por muitos episódios, ele faz alguma coisa que é muito inocente, ele não tem muitos pensamentos maliciosos, e isso é visto com os outros como um pouquinho de burrice. Então eu aprendi que a gente tem que ser nós mesmos, não tem que ter vergonha de não saber alguma coisa, porque se alguém tá tirando sarro da gente, esse problema é da outra pessoa, e não nosso. Então esses foram os dois grandes ensinamentos que eu tirei do Dragon Ball, e o Akira com certeza vai fazer muita falta nesse meio pra gente. Gente, não adianta, não tem como não se emocionar, não se arrepiar com a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin, cara. Aquela cena, aquela luta em Namekusei é uma coisa que eu fiquei assim, cara, se eu já gostava de Dragon Ball, dali pra frente eu comecei a amar Dragon Ball, porque eu queria muito, todo mundo quando criança queria ter a possibilidade de se transformar num Super Saiyajin, de ficar com os cabelos e a aura em volta, assim, demonstrando o seu poder, cara. É uma coisa que marcou muito. Não vinha a hora de chegar em casa e poder assistir Dragon Ball pra ver as lutas do Goku e principalmente todos os momentos que ele se transformava em Super Saiyajin. Cara, Akira Toriyama foi um cara genial por criar esse tipo de personagem e essa transformação. Obrigado, Toriyama, você foi incrível e você vai fazer muita falta. Uma das grandes coisas que a Akira me mostrou durante todas as suas obras aí, Dragon Ball é a evidência, como vocês podem ver aqui atrás, é a amizade. Acho que Dragon Ball uniu de uma forma incrível várias pessoas, conheci graças a ele várias pessoas. Tenho grandes amigos que conheci graças a Dragon Ball, que fazia desenho no caderno na escola, e aí você pedia para ajudar e tal. Mas é isso. Além dos jogos, né, outras coisas, a Akira me mostrou muita coisa com Dragon Ball. Superação, acho que muita gente deve ter dito isso, mas superação é uma coisa incrível. O Goku mostra muito isso daí e é o que ele quer mostrar pra gente. Assim como a própria Genkidama, eu diria. A Genkidama é uma união de forças, né, e mostrou isso muito no falecimento dele, que muita gente se uniu para homenageá-lo. Então, muito obrigado, Akira. Descanse, mestre, e abraço. Cara, eu tenho, assim, poucas memórias da minha infância. Pouquíssimas mesmo. Mas uma que eu nunca esqueço foi a primeira vez que eu conheci Dragon Ball. Eu tinha por volta dos 6, 7 anos. Eu tava na casa de um colega dos meus pais. E naquela época, ter TV a cores em casa era um luxo, né? Então, eu vi pela primeira vez passando, acho que tava no SBT ainda, passando Dragon Ball, justamente na saga Red Ribbon, quando o Goku invade a base secreta. E ver toda aquela determinação daquele garoto que invade sozinho a base, enfrenta todo aquele exército, eu digo que foi amor à primeira vista, e desde lá eu nunca mais parei de acompanhar a série. E assim, o Akira Toriyama criou uma obra que transformou a minha vida. Olha só, eu trabalho com isso hoje. Então, o que eu tenho a dizer agora é muito obrigado, Akira Toriyama, por me proporcionar essa experiência chamada Dragon Ball. Nossa, muitas lembranças boas. Pô, minha infância, sábado animado, eu acordava de manhã, assistia lá o Goku pequenininho, e depois, claro, né, que a moda pegou aqui, né, no Brasil. Eu cresci junto com Dragon Ball de acordo com aqui do Brasil, né. Aí virou Dragon Ball Z, já tava mais adolescente, né, não vou lembrar a minha idade, mas, poxa, Goku virando Super Saiyajin, eu e meu primo comemorando na sala da casa dele, parecia a Copa do Mundo, né. E, poxa, vários ensinamentos, né, cara? Eu acho que eles ensinando... O que mais ensinou é que, assim, não tem limite para as coisas, né? Os ensinamentos, por exemplo, a força deles, você sabe que, pô, não tem o último Super Saiyajin. Então, acho que vale aqui pra nossa cabeça, pro nosso aprendizado, vale isso pra qualquer coisa nossa, né? E é isso, né, galera? Acho que dá pra gente ficar horas e dias falando do nosso mestre por aqui. E é isso aí, só tenho que agradecer.
Foi muito bom, muitas lembranças da infância e assim vai. Mas que meus filhos vão aprender o que é Dragon Ball, vão. É isso aí. Arigato, mestre Akira. Eu acho até difícil encontrar alguma pessoa que não teve sua infância completamente transformada pelo Akira Toriyama, porque ele não simplesmente criou Dragon Ball, mas ele apresentou para várias pessoas o mundo dos desenhos japoneses. E tem gente que hoje assiste, que hoje gosta, porque um foi indicou, porque um foi e apresentou, que talvez nem tenha assistido Dragon Ball. Fora os milhares, talvez até milhões de artistas que se inspiraram na arte dele para criar suas próprias artes. Então, assim, ele vai embora, deixando para trás um legado que transformou a vida de muita gente. Eu queria convidar você, mas espero que não uma última vez, porque ele se vai, mas a obra dele fica, a levantar os seus braços pra gente fazer uma poderosa Genkidama. Uhul! Aí está vindo a energia! Acreditem, precisamos de sua ajuda! Mandem a sua energia! Andem logo! É, está chegando!